Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, está um dos versículos mais ouvidos, mais falados, mais compartilhados, mais tudo da Bíblia. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sua avó te falou isso, sua tia te falou isso, seu pai te falou isso, sua mãe te falou isso, seu pastor te falou isso, seus amigos alguma vez já falaram isso pra você. E quando você ouve, vem na cabeça, ide pra onde? Será que é eu que tenho que ir? Será que é o irmãozinho do lado que tem que ir? Tem gente que não faz a mínima ideia, eu não fazia a mínima ideia. E pra isso a gente trouxe a nossa querida Isabela Super Paixão aqui no Pode Crer de hoje. Dê um oi aí, Isabela, por favor. Mais um oi depois. De muitos ois. Oi, amigos, tudo bom? Vocês já cansaram de mim? Eu espero que não, né? Porque eu gostei dessa brincadeira. E a Gabriela e a Paola que tá com uma cara aqui de quem tava rindo de alguma Oi, meninas, coisa. tudo bom? Tudo bom com vocês? E aí, galera, fala mesmo. Isa, vamos lá. Ide pra onde, pra quê? Fala sobre... A gente vai pro quinto modo de preparo? A gente está caminhando para o 5º sábado do nosso projeto amado, que veio direto do coração do Pai para nós. É o modo de preparo, né? A gente tem falado de etapas, de passos da vida cristã. E eu acabei de perceber que eu perdi minha garrafinha d'água. Mas enfim. E aí, Se você viu, mande um e-mail para comente aí embaixo. @gmail.com. Onde foi parar minha garrafinha d'água? Tudo bem que era aquelas... De água mesmo. De água. Tá até azul. Não azul, é. Marrom. Comprei ontem. Eu sou limpinha. Sou pobre, mas sou limpinha. Aí é o seguinte. A gente vem falando, então, de etapas da vida cristã. E chega um momento em que o cristão, ele não pode mais ficar só dentro da sua... Caixinha? Da sua caixinha. Porque Jesus, como o Denis leu no começo, deixou uma ordem expressa de ide e pregai o evangelho É a uma ação. toda é diretamente criatura. uma ação. Exatamente. E a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu tava rascunhando ainda o modo de preparo foi: quem tem medo do ID? Por quê? Você pregar sobre o ID é um negócio lindo, Nossa, maravilhoso, missões, harmonia, rosa, romantismo. mas quando chega um amigo teu desesperado, chorando, precisando de ajuda, quantas oportunidades... Enrosquei. Quantas oportunidades você deixou passar? Todas. Quem tem medo do ID? Você será que é aquela pessoa que quando fala de pregar o evangelho, chamar alguém pra vir na igreja, não sei o que, você se encolhe no seu íntimo? Você fica com medo, você fica com vergonha, você fica... Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa. Te adianto um spoiler de sábado. O ID não é uma opção, tá? Deixar isso bem claro. E você não precisa ter medo do ID, vergonha do ID. E se você tiver com medo, cara, vai com medo mesmo. Porque eu tive experiências em que eu fiquei, sabe, até o último minuto não querendo falar. Porque eu falei, meu Deus, eu vou pedir pra orar com essa pessoa no meio do restaurante. Que já do aconteceu. Nada, uma pessoa assim que nunca tinha ido na igreja na vida. E aí, quando eu consegui vencer essa barreira com medo mesmo, eu vi que aquela era a oportunidade que Deus tinha preparado. Uma coisa que você tem que olhar nessa hora é que você é maior do que isso. Deus é maior do que a situação de passar vergonha. Porque vergonha é uma coisa tão... E, gente, pelo amor de Deus, né? Depois de tudo que Jesus passou, você vem falar pra mim que você tá com vergonha? Não dá certo. Não tá com vergonha. Não tá colando. Sabe? Mas aí a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Sobre, igual o Denis falou... ide, será que é só lá longe? Será que você precisa... Uma coisa assim, se você tiver a oportunidade de fazer missão em outro lugar, cara, Amém. vá. Mas antes disso, né? Começa antes. Você começa indo antes. Você começa acordando na sua casa, se preocupando em mostrar Jesus ali pros seus amigos no seu trabalho, pro cobrador de ônibus, pra todo mundo, sabe? Você Nas suas começa... atitudes, literalmente. Exatamente. Eu penso que eu começo sendo, inclusive, simpática com o porteiro do meu prédio. Porque senão ele vai pensar, meu Deus. Se você acorda mal-humorado, Não, aí aí é... Já sei. é.
Aí você espera uma meia horinha pra sair de casa. Depois sai. Mas tem uma ação pra poder sair melhor e fazer jus ao É, ID. assim, a gente tá falando do simples, né? Mas O básico. você pode fazer, demonstrar o amor de Jesus pras pessoas. Não é... Quem nunca viu aquele moço que ficava pregando lá no terminal? Ah, Um sei. senhor. Aham. Não é só daquela maneira que você vai pregar o evangelho. Não é parando as pessoas. Né? Também é. Também tem Sim. as ações de impacto, né? Ano passado veio um grupo de jovens de Campinas e o pessoal foi lá na praça, fez um culto ao ar livre. Foi muito legal e tal. Mas isso acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano. O ID mesmo é nas pequenas atitudes. É quando você pensa em revidar com uma má resposta e você se segura. É quando você... Por exemplo, alguém já teve... Sabe uma conquista que você sabe que foi Deus? Você sabe que foi Deus que te deu, que te abençoou. Aí a pessoa fala assim pra você, nossa, parabéns. Você fala, muito obrigada. Você deixou passar uma Deixou. oportunidade de falar, Literalmente, deixou. nossa, que muito Deus obrigada, fez. mas foi Deus que fez isso. Foi Deus que deu. Isso também é o ID. Isso Sim. também é, entendeu? Eu acho que um dos objetivos do modo de preparo, em geral, é simplificar coisas que são simples, mas foram complicadas, entendeu? Como relacionamento com Deus, santificação e também o ID. Eu tenho uma dúvida agora, que tava pensando aqui sobre o assunto. A Paola, ela se converteu faz pouco tempo, né, Paola? Sim. Desde quanto No tempo? acampamento de carnaval passado. Sua história de crente aí vai quase 1 ano. Sim. E Paola, como você, como nova convertida e milionária, enxerga o ID? O que você entende do ID? O que você vê do ID? O que eu Você faço age? pra ajudar no ID? Qual o seu ID? Eu ajudo os missionários. Eu oro pelas minhas amigas. Dou uma palavra de consolo pra quem estiver sofrendo. Que Várias isso, hein, Paola? Paola? Várias coisas. Dou o chói. Para leilões. Das Para joias. leilões. Isso. Para chutar os meus amigos que vão para a África. Esse tipo de coisa. É muito bom, Bem Paola. modesta. Se você tá aí em casa e não tem tempo para o ID, tá aí a Paola, que é um bom exemplo. Ajude em missões. Sua Isso igreja... também é uma face do ID, né? Você não pode ir até os confins da terra, mas você pode abençoar, você pode adotar um missionário em oração ou em dinheiro mesmo. Porque, né, o missionário tá lá, ele também precisa comer, precisa de remédio, precisa de uma série de coisas. Você pode... Imagina você numa realidade Aí, às agora. vezes você não tem vontade, mas sabe que tem alguém que tá É. lá e que precisa, e aí você ajuda. Se você é uma pessoa que tem, não sei, vou dar um exemplo aqui, mas se você é uma pessoa que tem muitas posses, tem empresa, ganha bem, às vezes é o seu dom, é você... E às vezes Deixar. não, às vezes você é normal mesmo, pessoa que não é rica, mas se Deus coloca pra você abençoar um missionário, uma missão, alguma coisa, não fica com medo de Siga em faltar, frente. não vai faltar, Deus vai abençoar, Se ele sabe? colocou no teu coração, Já era. E Deus levanta, Deus o que a gente falou sobre corpo no podcast passado, Deus levanta pessoas que irão, de fato, com o seu próprio corpo indo, e Deus coloca pessoas pra que fiquem na retaguarda, né? Pra que ajude Essa pessoa precisa de estrutura. financeiramente, que ajude burocraticamente, enfim, uma série de coisas que a pessoa precisa pra ir, né? Então, mesmo se o teu ID sai da tua casa e vai pra um outro lugar, amém. Corre atrás. Mas se o teu ID ajude, tira o escorpião do bolso aí, irmão. E abençoa quem tá indo. se é orar. Se é orar, só que se você falou que se você se compromete a orar pro É orar missionário, É orar mesmo? ore. Ore, porque ele Porque precisa não é muito, fácil. né? Não é fácil, imagina. Uma coisa que me disseram uma vez aqui, quando Jesus estava na Terra, né? Ele morava lá lá pro lado de Israel, lá, né? Então, pensa Jesus lá. Quando ele falou confins da Terra, quando fala na Bíblia, a gente tá Se nos você tá na América confins. do Sul, você está no confins da Terra. Para o ponto de vista deles que estavam lá naquele momento, Era a gente. eu sou o fim da O Terra, fim. entendeu? Então, se você não consegue ir pra onde você acha que é os confins da Terra, faz aqui, nesse confins aqui mesmo. E tem uma coisa, que até a gente já comentou antes,
Mas é a atitude. Literalmente, fui sem medo. Quantas vezes, assim, me abrindo literalmente. Você vai dar o dízimo, você não pensa duas vezes. Tem época que você não pensa duas vezes, mas você faz o quê? Você dá um passo de fé, você dá o dízimo. Então, é uma atitude que você toma, embora tenha outras coisas. Então, e sempre vai ter isso. Se você, quero começar a tocar no louvor, você vai ouvir muito mais a voz para você não tocar no louvor porque você não tem tempo do que a voz para você tocar no louvor. Mas qual que é a atitude que você tem que tomar? Tem que orar, óbvio, mas à frente, sempre. Agir também, né? E eu acho engraçado porque as pessoas têm muito orgulho das suas religiões, né? Você pergunta para uma pessoa que siga uma religião que não é de raiz cristã, ela fala com muito amor e com muito orgulho daquilo que ela vive. Mas a gente, muitas vezes, a gente fala até pra dentro de Jesus. Fica assim. acanhado. Fica acanhado. Entendeu? A gente não gosta nem de falar que não sou crente, sou evangélico. E daí, se você é crente, seja evangélico, seja protestante. O importante é que você seja seguidor de Jesus e que as pessoas saibam. Porque você ser luz da terra dentro da igreja, meu bem... É muito fácil. Não, eu, tipo, às vezes eu fico com vergonha de ter medo de alguma situação, sabendo que existem pessoas que não têm medo de ser morta, tipo... Exatamente. Por crer em Deus, por ter uma Bíblia escondida dentro de casa. Então, às vezes, é o que me pega. Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu tô com uma vergonha de dar abertura, de falar um versículo pra tal pessoa. As pessoas estão... Mas aí eu me lembro que tem pessoas hoje que morrem. Elas morrem porque elas confessaram que Jesus era o único suficiente salvador na vida dela. Então... Morrem. Sofrem, né? São como é que fala? Torturadas. Tem um site, aproveito para dizer, já que a gente tá nesse assunto, que chama, acho que é Missão Portas Abertas. Cara, não importa se você que tá ouvindo a gente agora, se você é crente ou se você não é. Entra nesse site. Lá ele tem um mapa da perseguição contra os cristãos a nível mundial. Eu não sei se você sabe, mas os cristãos são muito perseguidos em vários lugares do mundo. São mortos centenas de milhares de cristãos todos os anos, unicamente porque eles professam o nome de Jesus, porque eles têm fé em Jesus. Existem alguns países em que você matar um cristão ou o Estado matar um cristão não é só legal, como moral, né? Ou ao contrário. Então, é muito profundo o sofrimento do cristão no mundo. É muito, muito grande e a gente não vê a gente não mídia. tem noção. A nossa realidade é muito diferente. E a gente não vê a mídia, as redes sociais. Você não vê as pessoas se manifestando a respeito disso, sabe? Sim. Mas existe, é de verdade. E essas pessoas estão lá entregando, às vezes, seus filhos e entregando tudo que elas têm para não negar Jesus. E a gente tá aqui com medo de perguntar pra uma pessoa, posso orar por você? Exatamente. Sabe? A gente, às vezes, sei lá, ter vergonha de falar. Um amigo tá passando por uma dificuldade, ou às vezes você tá numa roda de amigos e que pode ser que não estejam tão legal, com um papo tão legal, e você com vergonha de mostrar que você de se contra, posicionar, de se posicionar. Né? É bem pesado, porque realmente a gente não vive a realidade deles. E, nossa. E não é tão longe, se não me engano, o México figura um dos países em que existe perseguição a cristãos. O maior índice, não é? Porque eu lembro que a Débora tinha colocado o negócio na igreja, não foi assim. O portal, ele ranqueia, existe? Rateia. Não, de ranking, de ranking. 50 países, acho que os 50 países em que mais tem perseguição a cristãos no mundo. E isso varia, né, de acordo com as mortes, etc, de cada ano. Mas, se não me engano, a Coreia do Norte, ela vem como primeiro lugar há anos, sim. né? Tem campos de concentração, sabe? Tem uma mulher nazistas contra cristãos na Coreia. O site que a Isa falou é o portasabertas.org.br. E você pode ajudar também, Isso. pode ofertar. Mas, eles gente, mandam revistas. Todo ano aqui, há alguns anos já, a gente faz o Domingo da Igreja Perseguida.
E é muito legal. A Índia também tem um índice altíssimo de Eu perfeição. abri o site e é muito legal porque é instantâneo. Você já abre o seu olho pro mundo que a gente literalmente não conhece. É uma das coisas que eu tô lendo, vou aproveitar para compartilhar. Isso não é no Irã, não é no Egito, não é em lugar que você fala, nossa, que lugar perseguido. Na Rússia. Acabou de ter a Copa do Mundo na Rússia, a gente viu que a Rússia é um país legal, mas ó, na Rússia, mulher é agredida por marido ao se tornar cristã. Até aí, né, é uma história comum. Mas aí, olha só que Infelizmente, profundo. é comum. Infelizmente é comum. Mas olha que profundo. Ela tinha ataque epilético desde criança. E aí ela conseguiu se casar, conseguiu viver a vida normal. E ela começou a buscar uma igreja, começou a ler a Bíblia. E parou de ter os ataques. E aí, quando ela era criança, as pessoas já falavam pra ela que a sua doença é o que você vai ter pra sempre. E ela levou isso pra ela. Tipo, a minha doença é o meu destino. E ela parou de ter ataques epiléticos. E o marido dela fez o quê? Ele agrediu ela e largou dela. Literalmente. Então, assim, você acha que você tá sofrendo porque, não sei, motivos pequenos. Mas lá é muito desproporcional, é muito grande onde tem perseguição. A gente não vive isso. Então, a gente tem a oportunidade aqui de viver livre, ter o nosso salário, ter a nossa vida. Então, E a gente fica com medo. A gente fica com A medo. gente fica com medo, sabe? É muito louco isso. Seja base pra quem tá lá. Porque lá um cristão que vai evangelizar, ele não vai ter emprego, ele não tem... O dia de amanhã dele não é garantido. E a gente tem a Certo, oportunidade né? de garantir isso pra ele. E se você tem um desejo missionário mesmo de ir, de deixar sua casa, de deixar... Não abafa isso no seu coração, sabe? Ora, coloca diante de Deus, não pensa que é impossível. Porque eu conheço uma pessoa que tá há anos buscando ir para os lugares mais improváveis e tá procurando se preparar e tá procurando se aperfeiçoar para isso. E eu creio que Deus vai abrir o momento certo, a oportunidade certa para essa pessoa. E eu aprendi há pouco tempo que você pode ser missionário em outros países, por exemplo, de duas formas. O primeiro é aquele missionário que ele fala, eu sou missionário, eu estou aqui fazendo missão. E o outro é um missionário, vamos dizer assim, secular. Porque ele entra em determinado país, não por conta de ser missionário, de levar, mas pela sua profissão. Então, ele vai ser um professor lá naquele país, naquele lugar, e a partir da sua profissão e do seu contato com aquela comunidade, Ele vai tendo oportunidades. ele vai tendo oportunidades, entendeu? E isso é muito legal, isso é muito legal. E todo mundo, seja onde você está, você é um missionário. Você precisa ser um missionário. Pense assim nas pessoas que você convive. Deus amou a todas elas. E nenhuma delas precisa ir pro inferno. Né? E quando a gente se cala, o inferno ganha. Literalmente, ele tá a todo momento fazendo força. Você parou de fazer força. Ele continua fazendo como é que força. chama? Aquele cabo de guerra? É literalmente um cabo de guerra. Sabe? E eu acho que, pra concluir a minha parte, o diabo ele já sabe que ele vai perder. A minha mãe, né? Aninha. Que ele é derrotado. Figurando nos podcasts. Aninha, rainha, o resto nadinha. O diabo ele já sabe que ele vai perder. Ele não quer ganhar. Porque ele já sabe que ele é um perdedor. Mas ele quer arrastar o máximo de gente que ele puder pra perder junto com ele. Então, isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. A gente não pode levar mais a nossa vida achando que é só oba-oba vir na igreja e pronto. Isso é Não. muito profundo. É muito maior. E pra concluir, a gente tem uma sábia palavra da nossa querida Gabriele. Tudo bom, Dani? Tudo bom? Diga aí, Gabi. Eu não sei se é isso, mas, tipo, as pessoas que convivem com você têm que saber o lado que você é. Tem que saber o Deus que você serve, pra que você tá ali, entendeu? A pessoa que trabalha com você, o teu vizinho, a tua família, tem que saber o Deus que você serve. Sim, Eu senhora. acho que é a nossa obrigação. Você acha que você vai ser aceito lá em cima? Nem seus amigos sabem quem que você é? Difícil, né? Meio difícil. A Bíblia fala, né, que quando a gente se envergonha do nome de Deus... Quero nem ver. Você vai Quero ser nem ver. um metadozinho. Você não precisa ser chato. É. O crente tem que ser Jesus. Eu falei que eu já ia concluir, mas tô falando mais aqui. Não, dá pra estender o assunto. Dá pra levar esse assunto muito longe. Por favor. Mas agora de verdade.
Jesus, se você reparar na Bíblia, Jesus estava nas festas. Isso não é pra você ir pra balada, tá? Eu tô falando assim, que Jesus estava em contato com a comunidade. Sim. Ele estava nos casamentos. Ele vivia jantando fora, na casa dos outros. Ele Ele não era era chato. sempre convidado a jantar pelas pessoas. Onde ele tinha, as pessoas queriam milagres? Queriam, mas as pessoas ouviam o sermão que ele dava. Então não seja aquela pessoa chata. Insuportável. Entendeu? Que eu já fui esse crente. Tipo assim, quando eu tinha acabado de me converter, eu acho que eu não sabia esse negócio do ID, não. Tipo assim, eu sabia julgar muitas pessoas. Os meus amigos do mundo. Porque, assim, não tem como você cobrar uma posição de um crente de uma pessoa que não vai na igreja. Não tem como. É impossível. Ela não tem Então, base. tipo, então, Ela e eu não era assim. sabe, né? Nem Jesus cobra. E aí eu falei, cara, eu acho que não tá rolando. Por quê? Exatamente pelo que a Isa falou. Jesus, ele andava no meio dos caras, entendeu? Ele ia onde ninguém queria ir. E ele só era... A impressão que eu tenho. Ele só era áspero mesmo, era com os religiosos. Ele é Entendeu? áspero, não. Áspero. Porrada. Que isso, querida? Ele chegou na voadora. Então, Jesus rodando a baiana. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo. Então, eu perdi o que eu ia falar. A gente Então tá não falando sobre julgue. não ser chato. Não seja Isso, chato. então não julgue, não seja chato, seja parceiro, tem que ser como Seja o Jesus, amigo que as pessoas Isso. confiam. Seja o brother, que legalzão. precisa, entendeu? Não só a pessoa para apontar, porque uma coisa que a Sirlene falou uma vez para mim na escola bíblica dominical, que se a pessoa estiver procurando saber a sua opinião, assim, referente a Assuntos polêmicos. isso. Aí sim você fala pra ela, se for pra ajudar. Agora, se for pra você afastar ela, se for pra você fazer ela tomar mais ranço da igreja, Naquele- fica quietinho. Porque naquele momento você é literalmente a igreja. A pra igreja, pessoa. ele vai achar que todos os cristãos São iguais, são o padrãozinho. Porque às vezes ele tá precisando de um abraço e escutar aquele amado. Porque hoje as pessoas são julgadas o demais. tempo todo. Entendeu? Às vezes o erro dela... infelizmente, as pessoas, elas esquecem o erro dela. Eu esqueço do meu e falo do outro, como se o erro dele fosse bem maior. Na Bíblia tem isso. Entendeu? Sabia? Tira a trava do teu... É isso? Não, mas tem a questão. Você julga. Eu julgo você porque você. Não sei. Tua voz é feia, mas é a minha voz que é feia, na verdade. Então, não, e tipo assim, ó, às vezes Tua voz assim, não é feia, tá bom? a gente pega, tem uma lista de coisas, tudo que é pecado, e você vai olhar lá pro teu irmão. Entendeu? Às vezes o que você pensou já é pecado. E às vezes você quer julgar o teu irmão da frente, sabe? Então, às vezes, não é um julgamento, gente. É um abraço, é um... É pelo amor. Falar, eu te amo e Deus te ama do jeito que você é. Porque E eu sou seu amigo, sabe? Você tá Exatamente. precisando de alguém só pra você chorar e reclamar da vida. Seja a pessoa que escuta. Você tá precisando de alguém que te leve no hospital. Seja a pessoa que vai, que visita, que procura saber, que manda força, entendeu? Julgando e falando, você não vai Exatamente. conseguir nada. Exemplo prático. Eu nunca vi, eu sou cruzeirense, eu nunca consegui converter um atleticano só falando pra ele que o Cruzeiro é melhor. Vai muito além disso. Então, fica aí a dica. Converter um atleticano pra ser cruzeirense. Porque quem é Tá. cruzeirense Eu falei, tá no mundo. achei que era como ele. converter pra Jesus. Eu fiz assim. Converter pra cruzeirense mesmo. Mas Se você quer conversar com a gente, mande e-mail para podecrer@gmail.com @JNJardins. No Instagram e no Facebook. E é isso aí. Valeu, Deixe galera. seu comentário. Valeu, galera, nada. Sim. Deixe seu comentário. Deixe o seu joinha. Compartilha esse link com todos os seus amigos, no grupo da família, com a tia chata, com E- todo mundo. Isso aí. E sábado, 8 horas. às 8 horas da noite, será o nosso penúltimo encontro sobre o projeto Modo de Preparo. Isso quer dizer que o próximo sábado vai ser o último. Valeu, galera. Não, Falou. o próximo vai ser acampamento O próximo, de carnaval. É verdade. Não vai não. Depois desse penúltimo. E é isso aí, Não, galera. não. Valeu, falou. Nossa, nada a ver. Valeu, falou.